Foi a semana que antecedeu o Natal, um período em que o ar de inverno está impregnado com o cheiro de pinheiro e o som da alegria festiva. Tiago entrou na loja de brinquedos com a expectativa ansiosa que apenas um pai pode sentir, um pai que imagina a faísca de alegria nos olhos de seus filhos ao desembrulhar seus presentes. Ele escolheu meticulosamente os brinquedos para seu filho de 7 anos e sua filha de 4 anos, cada um escolhido com amor e conhecimento íntimo dos caprichos e desejos de seus filhos. Isso melhorou o espírito natalino. Ele também tinha arranjado para um Papai Noel fazer uma visita surpresa à sua casa na véspera de Natal, esperando criar uma memória inesquecível para os pequenos. No entanto, os velhos hábitos o agarraram firmemente, e Tiago se viu inexplicavelmente atraído pelo bar em seu caminho para casa, talvez pelo peso do estresse das festas ou pelo desejo de brevemente recuperar um tempo em que as responsabilidades da vida pareciam menos pesadas. Seja qual for o motivo, foi uma decisão que mudaria o rumo da noite. Horas passaram, marcadas pela risada crescente e pelos copos tilintantes. A fuga temporária de Tiago da realidade se estendeu até altas horas da noite, até que as luzes da lanchonete de Natasha enfraquecessem, dando-lhe um empurrão para voltar para casa. Com os presentes de Natal em mãos, o coração de Tiago estava pesado, misturando culpa e embriaguez. Ele tropeçou na escuridão silenciosa de sua casa. Ele se dirigiu à cozinha com a cautela exagerada dos embriagados, tentando desajeitadamente navegar por sua casa sem perturbar a família adormecida. Com um pequeno suspiro de alívio, Tiago fechou gentilmente a porta da cozinha atrás de si. Ele estava convencido de que sua escapada noturna tinha passado despercebida. Mas, ao acender a luz, a ilusão desmoronou. Ali, sob a suave luz da cozinha, estava Isabela, sua esposa. Ela era a personificação da fadiga e da frustração. Seus braços estavam cruzados em uma repreensão não dita, seus olhos enevoados, mas ardendo com uma decepção familiar. A voz de Isabela quebrou o silêncio, carregando uma exaustão que ia além do físico. Que horas você acha que são? Tiago balbuciou sua desculpa. Isabela, eu não quis. Você tem ideia de que horas são? Interrompeu Isabela, suas palavras afiadas, mas sua voz trêmula. Eu tive que contar histórias para as crianças. Convenci-os de que o papai estava ocupado com os elfos do Papai Noel trabalhando em um brinquedo especial só para eles. Sabe o quão difícil é inventar essas histórias? Os ombros de Tiago se curvaram quando ele olhou para o saco de brinquedos. Agora, sentia-se mais como um fardo do que um pacote de alegria. Eu sei, Isabela, eu sei que é só. Ele tentou encontrar as palavras, as desculpas que poderiam suavizar o golpe de seus sentimentos. O trabalho tem sido tão difícil. E eu pensei que um drink rápido ajudaria, mas um drink rápido. Os olhos de Isabela se estreitaram. As crianças estavam esperando. Eu estava esperando. O braço de Isabela lentamente se desfez do aperto firme, enquanto ela soltava um suspiro profundo e carregado, movendo-se de um pé para o outro em uma dança inquieta de desconforto. Com um movimento ágil, seu telefone escapou de sua mão, caindo com um surdo baque diante de Tiago. Ele o olhou, com surpresa estampada em seu rosto, deixando-o sem palavras. O que é isso? Ele perguntou. Os olhos de Isabela se estreitaram e o olharam com fúria. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela exigiu, sua voz uma corda bamba entre acusação e vulnerabilidade. Querido, do que você está falando? A voz de Tiago era uma mistura de preocupação e perplexidade. Quando ele pegou o telefone, a tela se iluminou, revelando uma mensagem anônima e incendiária que cortou o ar como uma lâmina gelada. Tiago está tendo um caso. O espanto inundou o rosto de Tiago, deixando-o sem palavras. Ele não estava envolvido no ato. Sua inocência era genuína. Sua confusão, absoluta. Mas lá estava a alegação, tão incendiária, ameaçando incendiar a confiança deles em chamas. Para Isabela, isso foi um golpe de proporções sísmicas. Uma revelação devastadora para a qual ela não estava preparada.
O início da dissolução do casamento de Tiago e Isabela não se encaixava no arquétipo de traições dramáticas ou casos clandestinos que frequentemente saturam a narrativa de uniões desfeitas. Em vez disso, era uma erosão lenta, uma vítima do crescente alcoolismo de Tiago. À medida que o negócio de restaurante de Tiago prosperava, ele se via elevado pela camaradagem de novos amigos, conhecidos que se aproximavam dele como mariposas atraídas pela luz de seu sucesso. O que começou como uma indulgência ocasional, o uísque apreciado uma vez por semana, depois 2 vezes, rapidamente se enraizou na vida diária de Tiago. Durante esse tempo, Isabela, ocupada com as demandas de cuidar de sua filha recém-nascida Emily, mal percebia o declínio de seu marido. Ela via as retiradas de Tiago para o escritório como uma dedicação necessária ao seu próspero negócio, não como a fuga de um homem evitando o estridente som do choro de seu filho, que lhe irritava os nervos como uma nota desafinada em uma sinfonia. Para ela, a presença do álcool era tão comum quanto o sal na mesa de jantar e beber, mesmo em excesso, estava entrelaçado na tapeçaria das celebrações e tristezas da vida. Isso não levantava alarmes. No entanto, à medida que o véu da normalidade se desgastava, os sinais que antes eram sutis se tornavam impossíveis de ignorar, à medida que a fortuna recuava e o negócio enfrentava uma queda. O consumo casual de álcool de Tiago se transformou em uma tentativa desesperada de controle e ancoragem, à medida que tudo mais parecia se desvanecer. O dia em que o telefone de Isabela se iluminou com a mensagem de texto incriminatória foi o dia em que sua paciência se esgotou até o limite. À medida que Tiago explicava, cada palavra parecia menos uma súplica de inocência e mais uma tentativa desesperada de um homem pego em uma mentira. Suas tentativas de defesa, desajeitadas e mal concebidas, apenas o enredaram ainda mais na teia de suspeitas. Ela pegou as crianças e saiu no silêncio sombrio que se seguiu. Tiago podia ouvir o eco de seus próprios pensamentos, uma cacofonia de arrependimentos e realizações. Pela primeira vez, as consequências de suas ações o encaravam, inabaláveis e inegáveis. O homem que um dia se orgulhou de sua força, de seu negócio, de sua família, reconheceu que havia sido colocado em perigo por sua própria mão. Enquanto as realizações continuavam a atingi-lo, seu olhar caiu sobre os pequenos desenhos colados na porta da geladeira. Representações em giz de cera de uma família feliz que agora pareciam tão distantes. A tristeza visceral se apossou dele, uma dor pelo tempo perdido e pelo preço pago. Dentro de uma semana, ele se viu se refugiando no único lugar que ainda o aceitava, ou assim ele pensava, seu restaurante. Ali, em meio ao familiar tumulto e agitação, ele encontrou refúgio no escritório que se tornou seu quarto improvisado. O restaurante, que costumava ser o assunto da cidade, agora estava lutando por ar em um mercado cada vez mais competitivo. Novos restaurantes vibrantes haviam brotado no bairro, atraindo a clientela leal de Tiago. A urgência de inovar e revitalizar seu estabelecimento estava lá, mas o foco de Tiago estava fragmentado, despedaçado pelas demandas de sua vida pessoal que estavam fora de controle. Durante um capítulo particularmente sombrio, Tiago desapareceu de sua rotina diária, sua ausência no trabalho marcando mais de uma semana. Seu telefone estava desligado, e ele se escondeu dentro das paredes que ele mesmo criou, envolto em solidão. Foi Eduarda, uma garçonete do restaurante, que quebrou seu isolamento autoimposto. Sua presença em sua porta foi tão inesperada quanto bem-vinda. Ao ver Tiago, ela ofereceu uma calorosa saudação, seu sorriso inabalável apesar dos aparelhos em seus dentes. Contrariando as reações às quais Tiago havia se acostumado durante suas lutas contra o alcoolismo, não houve repulsa ou desgosto. Sua atitude era de aceitação naquele dia. Ela se tornou um oásis de paciência, sentando-se com ele, absorvendo suas palavras sem julgamento. Suas próprias histórias sobre o restaurante e seus clientes, tingidas de preocupação com o bem-estar de Tiago, foram um lembrete gentil de que a vida continuava além das janelas fechadas de Tiago. Suas visitas se tornaram uma linha de vida, estendendo-se por 2 semanas, todos os dias. Eduarda voltou com consistência, sendo um contraponto para o caos de sua vida. Foi por meio de seu encorajamento persistente que Tiago eventualmente se viu cruzando o limite de sua casa, abraçando o mundo de novo.
Em um momento, ele foi impulsionado por sua crença inabalável em sua capacidade de encontrar alegria. Eduarda sugeriu uma aventura na natureza, uma viagem para reacender a felicidade que ele tanto desejava. A batalha contra o álcool mostrava sinais de mudança. Tiago estava lentamente e dolorosamente lutando em direção à sobriedade. Durante esse período de frágil recuperação, seus amigos, uma vez distantes, tornaram-se mais presentes, levando-o inesperadamente a um refúgio, um spa. Foi no abraço reconfortante do vapor que a camaradagem dos velhos amigos encontrou uma aparência de paz. Ali, ele desenrolou as histórias de sua vida tumultuada, revelando as feridas cruas de seu divórcio. José, sempre o solteirão, parecia aproveitar sua liberdade com um ar autossatisfeito. Ele contou histórias a Tiago sobre seu estilo de vida sem compromissos. Olhe para mim, cara. Já se passaram 2 anos desde que Carla e eu nos separamos. Sem brigas, sem escândalos, apenas liberdade. E eu não pareço mais jovem. Ele se vangloriou, sua voz tingida de humor e indiferença, destinada a elevar o ânimo de Tiago. No entanto, foi Samuel, o mais reflexivo do grupo, que ofereceu uma perspectiva mais séria. José, não venda esse caminho para o Tiago. Ele é um homem de família. E você? Ele hesitou, provocando José a encorajar a conclusão do pensamento. Samuel, de forma incomum, foi sincero e não segurou nada. Desculpe, José, mas você provavelmente nem se lembra do nome da sua esposa com todas as outras distrações que você mantém ao seu redor. A isso, José riu, um som descomprometido que parecia reconhecer a verdade nas palavras de Samuel sem qualquer arrependimento. Enquanto relaxavam, a conversa inevitavelmente se voltou para o futuro de Tiago e as possibilidades de novos relacionamentos. Os conselhos oferecidos eram descontraídos, até mesmo levianos, mais uma piada do que um conselho sério. Tiago ouvia, peneirando suas palavras em busca de sabedoria, mas encontrava pouco em que se agarrar. Ao sair do spa, José propôs uma visita a um bar, voltando aos velhos hábitos, um fechamento para a noite com cervejas geladas. Mas Tiago, em um momento que marcou uma mudança sutil, mas significativa, recusou. Sua recusa pairou no ar como um silencioso testemunho de sua determinação. Por tanto tempo, ele tinha sido cego para os caprichos dos outros, sucumbindo à influência dos amigos. Mas agora ele estava firme. Foi um ato de desafio silencioso, um sinal de mudança que não passou despercebido. A quietude da noite envolveu Tiago enquanto ele seguia o caminho familiar para casa, os eventos no spa ainda vivos em sua mente. A calma foi subitamente interrompida pela vibração de seu telefone. Era Samuel, e a preocupação em sua voz era palpável. Ei, Tiago, eu realmente respeito o que você fez no spa, Samuel começou, sua voz séria. Eu conheço esses caras. Eles gostam de se divertir, mas às vezes à custa dos outros. Eu deveria ter falado mais cedo. Tiago ouviu, misturando gratidão e surpresa em seu silêncio. Samuel raramente entrava em tópicos tão pessoais. Eu não percebi que você tinha sido puxado tão profundamente para a órbita deles. O afastamento daquele grupo pode ser a melhor coisa para você, continuou Samuel. Tiago podia quase ver Samuel acenando solenemente ao telefone enquanto falava. A conversa tomou um rumo em direção à situação atual de Tiago. O restaurante que antes prosperava estava em apuros. E ei, se você precisar de ajuda no lugar, minha prima Evelyn está procurando emprego. Ela é inteligente, trabalhadora, e acho que ela pode ser uma ótima adição. Samuel ofereceu. Sim, envie-a amanhã, respondeu Tiago. A ideia de sangue novo no restaurante acendeu uma centelha do antigo espírito empreendedor dentro dele. Eles se despediram, e Tiago se viu contemplando os dias vindouros enquanto se aproximava de sua porta. Havia muito tempo desde que ele havia sentido qualquer coisa semelhante ao otimismo naquela noite. Ele estava pronto para ir para a cama, fazendo uma escolha que apenas alguns meses atrás teria parecido impossível. Tiago decidiu não sucumbir à atração entorpecente do álcool antes de dormir.
Foi uma pequena vitória, um pequeno passo em direção ao homem que ele costumava ser e ao homem que ele esperava ser novamente. Bom dia, Tiago. Samuel me disse que você poderia ter algum trabalho para mim, disse Evelyn, sua voz tingida com uma inflexão esperançosa. Tiago fez um gesto para que ela se sentasse em uma das mesas de jantar, enquanto ele se sentava em frente a ela. Ele não pôde deixar de avaliá-la não apenas como uma potencial funcionária, mas como um capítulo de uma história ainda não contada. Ele perguntou sobre seu emprego anterior, esperando discutir sua experiência anterior na indústria. A resposta de Evelyn foi hesitante, sua voz mais baixa. Já faz um tempo, 7 anos para ser precisa, disse ela. A testa de Tiago se franziu, misturando curiosidade e preocupação em seus olhos. Posso perguntar o que você tem feito desde então? Com uma firmeza que o surpreendeu, Evelyn encontrou seu olhar. Eu estive na prisão, disse ela simplesmente, deixando o peso da confissão pairar entre eles. Os instintos de Tiago entraram em ação, uma espécie de ceticismo adquirido ao longo dos anos no mundo dos negócios. Mas à medida que ela explicava, as suspeitas de Tiago cediam lugar à empatia. Evelyn falou de uma história profundamente pessoal, uma de amor e desespero de uma mãe separada de sua filha. Ela disse a ele: eu não sou do tipo criminoso, Tiago. Meu crime foi tentar ficar com minha filha em um sistema que estava contra mim. Ela explicou que estava disposta a fazer qualquer coisa, desde que seu histórico não incomodasse Tiago. Com determinação tranquila, ela assumiu o papel de faxineira e lavadora de pratos, abraçando o trabalho com a diligência que falava muito de seu caráter. Ela era a primeira a chegar e a última a sair. A equipe começou a notar sua ética de trabalho inabalável várias semanas após sua contratação. No entanto, Tiago acabou recaindo em velhos hábitos. Sua determinação desmoronou sob o peso da solidão e do estresse. Ele convidou seus amigos para uma noite que rapidamente se transformou em bebedeira excessiva e jogos de cartas. À medida que o álcool fluía, o tom da conversa se afiava a cada copo. Durante uma mão particularmente intensa, a conversa se voltou para o estado do restaurante de Tiago. Olhe para você, Tiago, um amigo disse. Eu apostaria que até mesmo sua lavadora de pratos poderia administrar o lugar melhor do que você está fazendo agora. O orgulho de Tiago, já ferido pelos desafios que enfrentava, sofreu com o golpe. Ele se levantou, balançando ligeiramente, enquanto retrucava. Falando nisso, ela é mais do que apenas uma excelente trabalhadora. Ela foi libertada recentemente da prisão. Houve uma pausa momentânea enquanto o grupo processava essa nova informação. Então, José, com uma tensão de descrença, disse: o que? Você contratou uma ex-presidiária. Isso só mostra o quanto você não se importa mais com o seu lugar. O comentário cortou através da névoa da embriaguez de Tiago, trazendo um momento de clareza, embora afiada e indesejada. O que você quer dizer, José? Tiago exigiu, buscando clareza, mas temendo a resposta. José, talvez encorajado pela bebida ou simplesmente descuidado, retrucou. Quero dizer, você mesmo disse. Você contratou uma ex-presidiária, não é? A raiva de Tiago, uma tempestade que vinha se acumulando dentro dele, irrompeu. Ele avançou em direção a José, apenas para ser contido pelos outros. Ele lutou contra a segurando e um turbilhão de raiva e mágoa girando dentro dele. A menção de sua família, a insinuação de que ele era ingênuo, acendeu um fogo dentro de Tiago que estava borbulhando desde o dia em que Isabela partiu. A confrontação terminou tão rapidamente quanto começou, com os amigos de Tiago se dispersando sob a luz do início da manhã, deixando-o lidar com o eco de suas palavras e a realização de que sua batalha consigo mesmo estava longe de terminar. Os pensamentos de Tiago se voltaram para as palavras de José. A palavra confiança ecoou em sua mente. Não se tratava apenas de saber se os outros eram confiáveis, mas também de confiar em si mesmo, em seu julgamento, em suas decisões. O amanhecer lançou sua luz sobre mais um dia movimentado. Tiago chegou ao restaurante com uma resolução que parecia ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante.
O estabelecimento, uma vez símbolo de sucesso, agora se erguia como um lembrete constante de suas falhas e batalhas. Mas hoje ele estava pronto para se afastar, para abrir mão do controle na tentativa de salvar os fragmentos de sua vida que ainda mantinham alguma promessa. Evelyn, que havia encontrado no restaurante um santuário de rotina e redenção, estava ocupada com suas tarefas habituais quando Tiago se aproximou dela. Sua expressão era indecifrável, uma mistura de determinação e vulnerabilidade que ela nunca havia visto nele antes. Evelyn, você poderia sair comigo por um momento? Ele perguntou, sua voz não revelando a tempestade que crescia dentro dele. Confusa, Evelyn enxugou as mãos no avental e seguiu Tiago para fora da cozinha. Ela observou enquanto ele apontava para as várias partes do restaurante, detalhando operações e tarefas com uma estranha urgência. A confusão de Evelyn aumentou. Ela não conseguia entender a direção desse passeio improvisado, então, sem preâmbulos, Tiago soltou sua bomba. Estou tirando um tempo. Preciso me afastar por um tempo, e quero que você assuma o lugar enquanto estiver fora. Os olhos de Evelyn se arregalaram, a boca se abriu ligeiramente em descrença. Você está brincando, não é? Gaguejou, esperando meio que uma piada que nunca veio. De jeito nenhum, ele afirmou. Você está no comando agora. Como você pode simplesmente entregar tudo assim? A voz de Evelyn era uma mistura de honra e preocupação. Eu sou apenas uma faxineira e lavadora de pratos. Você disse que aprende rápido, não é? Tiago desafiou gentilmente. Aqui está sua chance de provar. E não se preocupe com seu passado. Eu confio em você. Seu histórico não é da minha conta. Aquelas palavras tocaram uma corda profunda dentro de Evelyn, derretendo as barreiras geladas de julgamento e estigma que envolviam seu coração desde sua libertação da prisão. Ser vista, ser confiada, era um presente pelo qual ela tinha ansiado e trabalhado. Obrigada, Tiago, ela disse, com a voz embargada de emoção. Eu não posso começar a imaginar como vou gerenciar, mas vou fazer isso. Obrigada por essa confiança. Se você encontrar algum problema, a equipe está bem versada no dia a dia. Os garçons, o chefe. Eles vão te apoiar, Tiago assegurou, oferecendo um sorriso que não chegou completamente aos seus olhos cansados. Tiago seguiu seu caminho pelo restaurante, seus passos desiguais. O peso de suas decisões o pressionando. Seus olhos cansados de noite sem dormir e o ardor do álcool ao seu lado de Eduarda. À medida que ele se aproximava dela, Tiago estava ciente da dicotomia entre eles. Sua ordem em contraste com sua desordem. Ele precisava se afastar da vida que estava desmoronando ao seu redor e, por razões que ele não conseguia articular completamente, sentiu-se compelido a fazer um convite a Eduarda. Eduarda, ele começou, sua voz mais rouca do que pretendia. Você consideraria me acompanhar em uma viagem para algum lugar quente? As palavras pairaram no ar, constrangedoras e inesperadas. A reação de Eduarda foi imediata. Seus olhos se arregalaram e ela demonstrou surpresa. Tiago sempre manteve a fronteira profissional e essa súbita proposta a ultrapassou, deixando-a visivelmente perturbada. Tiago, percebendo sua hesitação e talvez percebendo quão inapropriado esse convite deveria ter parecido, tentou salvar a situação. Estou falando sério. Eu não pediria se não fosse sério. Não se preocupe, você está segura comigo. É apenas uma oferta. Eu vou esperar lá fora. Evelyn, que observara silenciosamente a troca a certa distância, sentiu a turbulência interior de Eduarda e deu alguns passos para se aproximar. Ela encurtou a distância entre eles. Sua presença, ao mesmo tempo tranquilizadora e reconfortante. Ela ofereceu um sorriso de apoio, um suave gesto de encorajamento. Ele é um bom homem, atormentado, mas bom, Evelyn assegurou a Eduarda em um tom suave, e ele precisa de alguém para cuidar dele mais do que ele imagina. Os olhos de Eduarda se encheram de incerteza, encontrando os de Evelyn. Houve uma comunicação não dita, uma solidariedade feminina que não precisava de palavras.
Mas eu não tenho certeza, Eduarda começou, sua voz diminuindo. Evelyn a pegou suavemente pela mão, firme e gentil. Você nem sempre recebe ofertas como essa. E não se trata apenas da viagem. É sobre confiança. Talvez seja também sobre cura. Você merece um descanso, e ele precisa de apoio. A escolha é sua. Mas às vezes o inesperado acaba sendo exatamente o que precisamos. Eduarda respirou fundo, considerando as camadas de significado nas palavras de Evelyn. Confiança, cura, apoio. Ela olhou em direção à porta onde Tiago disse que estaria esperando e uma miríade de pensamentos passaram por sua mente. Com uma determinação que a surpreendeu até a si mesma, Eduarda fez sua escolha. Ela acenou com a cabeça para Evelyn, um agradecimento silencioso pelo empurrão. E com uma determinação renovada, ela caminhou em direção à porta, em direção a Tiago e em direção ao que quer que estivesse além. Enquanto Evelyn ficava no meio do restaurante, o peso da responsabilidade se instalava em seus ombros como um manto que ela nunca usara antes. Sua experiência era limitada. Ela havia sido assistente de um chefe, sim, mas gerenciar um restaurante inteiro era uma fera completamente diferente. Seu passado a assombrava, o tempo na prisão a havia mudado, ensinado a ser resiliente, mas também a mantivera longe do pulso do mundo livre, especialmente da vida agitada do ramo de restaurantes. A equipe murmurava entre si, lançando olhares de lado cheios de ceticismo. Eles a viam apenas como uma faxineira, uma lavadora de pratos, dificilmente uma figura de gerenciamento, mas Evelyn respirou fundo e lembrou-se das palavras de Tiago. Eu confio em você. Essa confiança, por mais injusta que parecesse, era agora a base de sua nova posição. Seu primeiro passo foi se familiarizar com todos os detalhes, rotinas e pessoas da equipe. Ela não comandaria. Ela ouviria, aprenderia e depois lideraria. Passou suas manhãs acompanhando os chefes, suas tardes com a equipe de garçons e suas noites equilibrando os livros, familiarizando-se com o fluxo do negócio. O olhar de Evelyn percorreu o interior do restaurante. A decoração, antes encantadora, agora parecia datada, sofrendo sob a pressão da concorrência de novos estabelecimentos mais modernos que avançavam em seu território. Ela percebeu que, se quisessem sobreviver e atrair a clientela de volta, a mudança não apenas era justificada, era imperativa. Ela analisou o orçamento, ciente das restrições que enfrentava. Isso exigiria criatividade, negociações astutas com fornecedores e talvez alguns pequenos toques estéticos que poderiam fazer uma diferença significativa. Enquanto Tiago e Eduarda perambulavam pela vibrante paisagem urbana, sua reticência inicial gradualmente cedeu lugar a um humor mais leve. A alegria de Eduarda era evidente enquanto ela capturava a essência da cidade através de sua lente da câmera, cada foto acompanhada por sua alegria incontrolável. Seu entusiasmo era contagioso e Tiago se viu sendo convencido de sua concha melancólica, concordando em explorar e participar de vários passeios a seu pedido. O fim do dia os encontrou sentados em um restaurante pitoresco com vista para a água. A atmosfera, com o som rítmico das ondas batendo no cais e o sol lançando brilho sobre a água, era tranquila. Tiago, de bom humor, reconheceu o prazer da companhia de Eduarda. Acho que foi uma boa decisão trazer você junto afinal, ele disse com um toque de brincadeira em sua voz, e sua resposta veio com sinceridade. Obrigada, Tiago. Estou realmente me divertindo. Seu comentário provocou uma admissão franca dele, o entusiasmo dela, que estava profundamente escondido, o contagiou e representou um alívio muito necessário de seus recentes problemas. Enquanto eles se acomodavam em um silêncio confortável, Tiago se viu contemplando a natureza alegre de Eduarda. Por 2 anos, ela havia sido uma presença constante, com temperamento inabalável, um contraste marcante com seus próprios humores oscilantes. Expressando sua observação, ele a elogiou. Você é tão bonita, Eduarda. Na verdade, eu nunca prestei muita atenção antes. Sua resposta suave foi como um raio de calor. Obrigada, Tiago. Você é muito gentil. No entanto, a serenidade foi quebrada pela pergunta inquisitiva de Eduarda. Tiago, por que você me trouxe aqui?
A pergunta o pegou de surpresa, agitando uma tumultuada de emoções dentro dele. Ele ponderou sua resposta, eventualmente escolhendo revelar a série de eventos que o haviam levado a este momento. O caos de seu divórcio exposto. Ele também admitiu que ela agia como uma força para o bem em sua vida, tornando-o uma pessoa melhor, e sua reação foi de empatia e surpresa, especialmente ao descobrir que a separação de Tiago e sua esposa Isabela não foi marcada por infidelidade, mas sim pela cunha destrutiva da dependência. Ela expressou uma visão que pegou Tiago de surpresa, sugerindo que o amor não resolvido entre ele e sua esposa Isabela era um farol de esperança, em vez de um capítulo encerrado. Sua observação de que Isabela tinha amado não por despeito, mas por exaustão com sua bebida, o tocou profundamente. Quando Tiago mencionou a misteriosa mensagem anônima, Eduarda franziu a testa como se estivesse tentando juntar as peças. Tiago notou sua ligeira hesitação e perguntou: "No que está pensando?" Tirada de seus pensamentos, Eduarda respondeu: "O quê?" "Ah, nada. Eu estava apenas pensando." Tiago deu de ombros e não sondou mais a fundo. Essa última conversa levaria a algumas revelações cruciais após o retorno deles. Tiago e Eduarda voltaram para o hotel e, por um descuido, Tiago havia feito uma reserva apenas para um quarto individual para ambos. Ele não tinha a intenção de sugerir que compartilhariam o quarto. Foi um detalhe que simplesmente escapou dele no meio de seus pensamentos ocupados. Ao perceber o potencial para mal-entendidos, Tiago sentiu uma onda de desconforto. Ansioso para garantir que Eduarda não interpretasse erroneamente suas intenções, ele prontamente foi até a recepção do hotel e garantiu um quarto separado para ela, querendo preservar tanto o profissionalismo quanto o respeito. A reação de Eduarda foi uma mistura de alívio e gratidão. Ela se aproximou de Tiago com um sorriso que transmitia compreensão e apreço, e então lhe deu um abraço amigável. "Agradeço, Tiago. Sabia que você era desse tipo de pessoa." "Obrigada." O momento foi significativo para Tiago, confirmando o respeito mútuo que silenciosamente se desenvolvera entre eles. "Não, Eduarda, sou eu quem deveria agradecer. Sua perspectiva me deu a clareza que eu estava faltando há algum tempo," ele respondeu com um renovado senso de gratidão pela mulher empática e ponderada diante dele. No restaurante, sussurros começaram a circular, alimentados por especulações e inveja. Os funcionários se reuniram em torno da ideia de que Tiago e Eduarda estavam envolvidos em um caso romântico. Sofia, outra garçonete do estabelecimento, encontrava-se no epicentro dessa discussão. Sua inveja fervilhava sob a superfície de sua calma profissionalismo. Ela nutria o desejo clandestino pela atenção de Tiago e estava ressentida que Eduarda tivesse sido escolhida para acompanhá-lo e estar ao lado dele. Sofia era especialista em manter suas emoções sob controle, sua aparência exterior nunca atraía o ciúme que a corroía. No entanto, movida pelo despeito, ela pregou uma carta anônima à esposa de Tiago, plantando sementes de dúvida e esperando salvar qualquer vestígio de confiança em seu relacionamento tenso. Tiago e Eduarda retornaram de suas férias e, mesmo de longe, perceberam uma mudança no restaurante. A antiga placa de neon havia sido substituída por uma feita à mão de madeira, que conferia uma atmosfera acolhedora e convidativa à entrada. Ao entrar, foram recebidos por uma cena de atividade frenética. A equipe navegava habilmente entre as mesas cheias de pratos. Evelyn era o centro de eficiência calma, gerenciando o fluxo de pedidos ao lado do chefe atrás do balcão. A transformação interior era impressionante. A iluminação intensa havia cedido lugar a um brilho suave. As cortinas de plástico desatualizadas haviam sido trocadas por outras de tecido vibrante. Tiago se virou para Eduarda, uma pergunta silenciosa em seu olhar. "O que você acha?" ele perguntou. "Gostei," ela respondeu, um sorriso tocando seus lábios. "Sente-se em casa," aproximando-se de Evelyn. Tiago viu o orgulho brilhando em seus olhos. "Espero que não se importe com as mudanças," ela disse. "Mas achei que o lugar precisava de um toque de aconchego, algo para torná-lo mais acolhedor. Parece estar ressoando com os clientes."
Tiago manteve a compostura profissional, mas internamente estava radiante. Seu restaurante havia sido revitalizado, infundido com nova energia e calor, e estava claro que o toque pessoal de Evelyn havia feito toda a diferença. Em uma tranquila noite de domingo, o restaurante estava fechado ao público enquanto a equipe se preparava para uma celebração privada, com mesas lindamente arrumadas e o aroma de refeições suntuosas pairando no ar. Evelyn subiu ao palco para se dirigir à reunião. Todos nós estamos reunidos aqui esta noite para marcar um novo começo, ela começou, sua voz rica em emoção. Mas antes que pudesse continuar, alguém se adiantou, sua intenção de interromper o discurso clara. Acho que é apropriado que incluamos alguém muito especial em nossa celebração, anunciou, sua voz carregada de um sutil subtom de triunfo. Ela fez uma pausa para criar efeito. Por favor, deem as boas-vindas a Isabela. A conversa na sala diminuiu para um silêncio atordoado quando Isabela fez sua entrada. As expressões variaram de antecipação ao choque e à confusão, mas se suavizaram diante dos sorrisos calorosos de Evelyn e Eduarda. O sorriso de Evelyn se alargou quando Isabela se aproximou, não como a adversária que presumiam, mas como uma convidada de honra. Sofia se aproximou. Sua voz uma melodia suave de diplomacia. Isabela, acredito que está na hora de você conhecer Eduarda, a amiga próxima de Tiago. Eles recentemente fizeram uma viagem juntos. O que Sofia não havia previsto era a teia de entendimento que havia sido criada entre Isabela, Tiago e os outros. Os detalhes da viagem e a verdadeira intenção da festa haviam sido confiados a Isabela, cuja gratidão a Evelyn e Eduarda por seu apoio a Tiago estava evidente em seu comportamento gentil e aliviado. Obrigada, Sofia, respondeu Isabela. Seu tom era gracioso, mas carregado de uma ironia não revelada. Seus olhos encontraram os de Tiago, e ela se aproximou deles com os braços abertos. Sinto muito, querido. Fico feliz por você estar de volta. Os olhos de Tiago brilharam com lágrimas, um testemunho silencioso da reviravolta inesperada da noite. Evelyn e Eduarda, as orquestradoras da verdade, estavam ao lado deles, seus rostos iluminados pela satisfação. Sofia, por outro lado, era a imagem da perplexidade. A história de fundo se desenrolou ao longo da noite. Eduarda, sempre desconfiada das maquinações de Sofia, decidiu agir quando Tiago mencionou uma mensagem ambígua de Sofia, com uma mistura de coragem e curiosidade. Ela se aproximou de Isabela, esperando hostilidade, mas esperando compreensão. Isabela, igualmente chocada por ser abordada pela suposta amante de seu marido, abriu-se sobre suas suspeitas em relação a Sofia. Eduarda conectou os pontos e compartilhou suas próprias dúvidas sobre as intenções de Sofia. Naquele momento crucial, a união delas se tornou um refúgio de solidariedade e cura. Tudo habilmente tramado por pessoas que tinham o bem-estar do restaurante e da família de Tiago como prioridade. No final das contas, o coração puro prevalece. Durante todo o seu sofrimento, Tiago se apegou à sua humanidade, procurando Evelyn em seu momento de necessidade. Sua bondade não foi em vão. Ela retribuiu o favor com paixão, injetando vitalidade e esperança de volta ao seu amado estabelecimento. Tiago ergueu seu copo em um brinde, seus olhos se fixando em cada rosto, um por um. E não vamos esquecer Eduarda, ele disse, sua voz carregada de calor e gratidão. Você foi a irmã que escolhi, me tirando das profundezas do desespero e me lembrando de que, no final do dia, a família, tanto por sangue quanto por laços, é o que nos sustenta. Isabela, ao lado de Tiago, ofereceu um pequeno sorriso introspectivo, inicialmente irritada com o marido vagante. Ela nunca havia desistido da crença de que ele voltaria para ela, apesar da raiva que sentiu. Ela sabia antes de sua mente aceitar que Tiago sempre seria seu. Foram Evelyn e Eduarda, unidas pelo compromisso inabalável, que assumiram as rédeas do restaurante. Suas mãos unidas sobre a mesa, um juramento silencioso de continuar prosperando, não apenas como zeladoras do restaurante, mas como uma família.